começando hoje uma série bem curta, uma série que vai durar esse mês maravilhoso de maio, que é o mês da família, que é um mês extraordinário. E nós vamos, então, nessa série, ter 4 sermões sobre família. E esses sermões nós vamos estudar idolatrias na família. Ok? Bom, nessa série, basicamente, eu vou explorar algo que essa frase nos diz. Eu quero, antes da gente abrir o texto, só explicar para os irmãos o que nós vamos conversar nessa série. Olha essa frase do David Foster. É uma frase que eu mandei para as mídias sociais da nossa igreja nessa semana, e eu compartilho ela aqui numa versão resumida. Diz assim: todo mundo adora alguma coisa. Se você adora o dinheiro e bens, se são eles que dão sentido ao seu viver, então você nunca terá o bastante, nunca sentirá que tem bastante. 3 pontinhos, qualquer coisa ou qualquer outra coisa que não seja Deus que você adore, o comerá bem. Qualquer outra coisa que não seja Deus que você adore, o comerá bem. Todo mundo adora alguma coisa. Esse é um princípio muito básico. O nosso coração precisa ser saciado por alguma coisa. Então, todos nós vamos colocar o nosso coração em algo. O que eu quero explorar nessa série é quais as consequências disso, de um coração idólatra. João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, dentro do contexto de família. E é isso que a partir de agora a gente vai meditar. E nós vamos meditar, meus irmãos, em Gênesis. Nós vamos ver como a família de Abraão, como a família de Isaac, como a família de Jacó eram famílias de fato que nos traz exemplo, mas que deixaram a idolatria consumir o seu coração. E o primeiro texto da qual nós vamos estudar é o texto de Gênesis 16, versículo 1 a 14, e agora eu convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias nesse texto. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 16, versículo 1 a 14. Eu vou ler a palavra do Senhor, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe o anjo do Senhor: multiplicarei, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada.
Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebes e darás, concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, e lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chamou Ber-Lahai-Roi. Está entre Cades e Berec. Cades e Beret. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero começar hoje e falar sobre algo que é muito complicado para nós, que é a noção do jeitinho. E nós bem sabemos que nós brasileiros, nós temos um jeitinho próprio, dar um jeitinho nas coisas. E o que significa dar um jeitinho para nós? É uma tentativa de resolver um problema. Necessariamente é isso. Contudo, é uma tentativa de resolver um problema não da maneira certa. É uma tentativa de resolver um problema por meio daquilo que nós chamamos de gambiarras, ou uma tentativa de resolver problemas por meio de ilegalidades. E de fato, nós brasileiros, nós temos muitas coisas ilegais no nosso dia a dia, né? Desde o gato net até várias outras coisas que a gente precisa tirar, que não é correto e não é cristão. O ponto, meus irmãos, e o que eu quero mostrar para os irmãos é quando a gente tenta dar esse jeitinho dentro da família. Isso é destrutivo. Lembre-se, essa série, ela tem o intuito de apontar para a família. E o problema é que quando dentro da família a gente começa a fazer gambiarra, a gente começa a fazer coisas que não está certo, a gente começa a tentar ajudar a Deus, só gera o caos. E esse é um problema muito sério. E o que eu vou combater aqui é uma visão teológica chamada sinergismo. O sinergismo, em suma, aqui já é uma interpretação, é um homem tentando ajudar o Deus fraco. Um Deus fraco. O sinergismo é aquela visão de que Deus precisa de ajuda. Mas não é ser um instrumento na mão de Deus. Igreja tem que ser instrumento na mão de Deus, é diferente. Mas é uma ajuda porque Deus não consegue. Deus é um Deus fraco. Ele precisa de uma forcinha. Ele precisa da nossa capacidade própria. Então, é um homem ajudando um Deus fraco. E é exatamente isso que nós vamos combater nessa noite. O que está acontecendo nesse texto de Gênesis? Vamos entender um pouco o contexto. Gênesis é um livro bastante conhecido e ele narra não apenas a história do começo, mas a história de uma família, a família de Abraão, que é estendida pelos seus filhos, Isaac e Jacó. E a família de Abraão como o patriarca, o pai, inclusive a aliança que Deus faz com Abraão é exatamente a aliança da descendência. No capítulo 15 nós temos isso. Desde o capítulo 12 nós vemos a história de Abraão, quando Deus chama ele de outra terra e diz: vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, e eu farei de você pai de multidões. E aqui em Gênesis 15, que é o texto imediatamente anterior, um texto que na série anterior a gente viu e voltou várias vezes dele, é um texto onde nós temos a aliança divina. Mas antes da aliança, Deus chega para Abraão, e nessa ocasião é chamado de Abrão. Nos slides eu vou colocar Abrão, mas com certeza eu vou falar Abraão. É mais fácil e a gente tem esse costume. Ele ainda é chamado de Abrão, não foi mudado o seu nome. Deus chega para ele e promete um filho. Deus já havia feito essa promessa. E Abrão, ele já estava velho, ele já era um homem há cerca de 85 anos. E então ele chega para Deus e ele fala: Deus, mas será que o meu filho, o meu descendente, não vai ser o Damasceno Eliezer, que é o meu servo? Abraão estava cogitando
adotar o seu servo, para que por meio da descendência do seu servo se cumprisse a promessa de Deus. E Deus disse: não, não é assim. Não será por meio dele. Eu te darei um filho. É um filho de verdade. É um filho, não que o filho adotado não seja de verdade, vou corrigir, é um filho biológico. Abraão. É isso que Deus prometeu. Ok. Então Abraão virou para Deus e disse: Senhor, então eu gostaria de firmar essa aliança com o Senhor. E Deus firma. Nesse capítulo nós vemos Sara indagando outras coisas e agindo em prol de outras indagações. Ela estava no seu coração o pensamento: será que não é preciso nós darmos uma forcinha para Deus? Deus prometeu, mas como eu sou estéril, será que eu não preciso ajudar a Deus? Será que nós não precisamos dar um jeitinho? E então nós entramos no capítulo 16. E aqui, sobre esse tema, dando um jeitinho, nós vemos pelo menos 3 coisas. E a primeira coisa é a tentativa humana de dar um jeitinho. Leia comigo o versículo 1 a 4, novamente. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu, concordou ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Nós vamos até a parte A. E ela possuiu e ela concebeu. Meus irmãos, o que nós temos aqui? Nós temos um problema. Exatamente um problema daqueles que nós temos quando precisamos dar um jeitinho. E o problema era que Sara, ou Sarai, era estéril. Ela não poderia ter filhos de maneira natural. E ela já também era avançada de idade. Provavelmente ela já estava na menopausa. Então ela de maneira alguma poderia ter filhos. E Deus prometeu a descendência a Abrão, prometeu em Gênesis 12, prometeu em Gênesis 15. E Abrão provavelmente também estava ansioso para ter um filho. E Sara, naquela afã de resolver o problema, ela tem uma ideia. Uma grande ideia. Contudo, quando ela tem essa ideia, ela não entende o caráter da grandeza do nosso Deus e do poder do nosso Deus. Sara era crente, como nós somos, meus irmãos. Mas no momento de dúvida, ela pensou: eu vou dar um jeitinho, eu vou ajudar a Deus. Não é por mim que virá essa criança, pode ser pela minha serva Agar. É interessante que na cultura daquela época, parece-me algo cultural, não é correto, mas é cultural. Entendam isso. No Antigo Testamento tem muita coisa acontecendo que é cultural, mas não é bíblico, não é moral e não é correto. Mas naquela época era cultural a serva. E aqui, por serva, nós precisamos entender não uma escrava, mas uma pessoa que cuidava da sua senhora. Assim como Eliezer, que era servo de Abraão, e Abraão cogitou até ele ser o seu descendente, Agar era a serva de Sara. Então não era uma mera escravidão, era alguém especial, alguém da família. Então era comum a serva se deitar com o esposo e dar filhos, aquela que não poderia ter filhos. Então Sara teve essa brilhante e catastrófica ideia: entregar a sua serva. É interessante que quando ela diz: olha, para que eu possa ser edificada, essa frase aqui
ela é uma frase que traz a ideia para que a minha família de verdade seja constituída, para que nela eu tenha a minha herança. Então, para Sara, a necessidade de ter um filho, e logicamente, meus irmãos, naquela época, naquela cultura, muito mais do que hoje, era de fato um peso, e um peso idólatra muito grande. Porque uma mulher que não tinha filhos, de fato, ela era desprezada. Então isso era terrível. Era um peso sobre a vida dela, que poderia chegar a uma idolatria grande. Então ela queria ser abençoada, edificada por meio disso. Então ela pega e fala, vá e deite-se. Aqui literalmente é, vá e tenha relações sexuais com a minha escrava, com a minha serva. E em todo esse contexto, Agar simplesmente era desprezada. Era apenas um objeto. Não era considerado como uma pessoa. Havia um desprezo aqui da personalidade de Agar. Sabe o que Abraão fez? Abraão aceitou a proposta. Antes de falar do erro de Abraão aceitar a proposta, observe que a tentativa de Sara foi de fato uma tentativa de dar um jeitinho, de ajudar a Deus, uma tentativa de sinergia. E o que faltou em Sara talvez fosse exatamente aquilo que Abraão teve no capítulo 15, quando Abraão também cogitava dar um jeitinho, adotar Eliezer. E Deus disse, não, Abraão, eu vou te dar um filho biológico, calma. Mas Sara não teve esse momento com Deus. Ela não buscou conselho aos pés do Senhor. Então ela pensou, idealizou e falou com seu marido. E Abraão então aceitou, anuiu. Meus irmãos, a palavra que aparece aqui como anuiu é a mesma palavra que aparece em Gênesis 3:17, quando fala de Adão ter aceitado a palavra de Eva para comer do fruto. Olha o que diz lá em Gênesis 3:17. E Adão disse, a Deus falando, visto que atendeste, essa é a palavra que aparece lá, atender, anuir, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, não comesse, maldita é a terra por tua causa. E fadigas obterás dela que o sustento durante os dias da tua vida. Deus ele repreende Adão da mesma maneira que Abraão aqui, cara. Meus irmãos, eu preciso abrir um parêntese aqui, bem grande, para dizer que não existe problema algum em escutar a palavra do cônjuge. Eu não vou nem falar a palavra da mulher, mas do cônjuge, seja lá quem for. O problema é escutar palavras que vão contra a palavra do Senhor. O erro aqui não foi Abraão ter escutado Sara como a sua esposa, como seu par. Foi ter escutado ela e aceitado fazer algo que é errado, conhecendo Deus de Israel. Ter aceitado fazer uma gambiarra, mesmo Deus prometendo que ele teria um filho. Esse foi o problema aqui. É o mesmo que acontece em Gênesis 3. O problema foi ter escutado a Eva quando ela falou para Adão que ele deveria comer de algo que Deus disse para não comer. E meus irmãos, a culpa dos nossos pecados é nossa e não do outro. Você não vai poder chegar diante de Deus e falar, ah Deus, mas foi o meu cônjuge que me induziu a pecar. Isso não existe. Se você escutou o outro, seja cônjuge, seja amigo, seja qualquer nível de relacionamento que você tem, escutou e aceitou fazer algo errado, a culpa é sua. Porque você foi contra a palavra do Senhor. E é isso que está acontecendo aqui. Abraão, na pessoa de pai, de líder, sacerdote do lar, aquele que escutou a palavra do Senhor, aquele que fez aliança com o Senhor, deveria, no mínimo,
resguardar o seu lar, cuidar do seu lar, para que a sua esposa não pecasse, para que ele não pecasse, para que a maldição não chegasse ao seu lar. Mas não foi isso que ele fez. Ele atendeu. Para ele foi bom isso. Ele percebeu que esse jeitinho poderia dar certo. Então eles tentaram fazer as coisas pelas suas próprias forças. Esse é um problema, meus irmãos. Todas as vezes que nós tentamos edificar o nosso lar pelas nossas próprias forças, não consultando a Deus, não orando antes, não consagrando antes, não buscando força do Senhor, mas tentando fazer gambiarra, em termo goiano, vai dar ruim. Vai dar ruim. E Deus não é aqui, irmãos. Olha só o que aconteceu. E aí, em segundo lugar, nós vemos o fracasso da tentativa de ajudar a Deus. Versículo 4, a segunda parte, fala agora sobre Agar. Olha o que diz. Vendo ela, Agar, que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E a sequência do texto diz: disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se lhe faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concedeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Aqui nós temos crise familiar complexa dos dois lados. Aqui nós temos, em primeiro lugar, a Agar desprezando a sua senhora. E o termo aqui para desprezo é o mesmo termo utilizado em Gênesis 12:3 para maldição. Na verdade, o que está acontecendo aqui era uma maldição por causa da tentativa humana de merecer a bênção do Senhor ou de dar um jeitinho de resolver o problema. É a maldição dele. Sabe, então começa a ser maltratada. Ela começa a ser afrontada. E no versículo 6, a afronta que a Sara recebe é literalmente uma flagrante violação da lei. Então Agar, sim, ela foi a mais injustiçada nessa história, mas quando ela teve a oportunidade, ela maltratou. Quando ela teve a oportunidade, ela afrontou, ela violou aquilo que era correto e ela desprezou. Agora ela havia concebido, então ela se levanta contra a sua senhora. É interessante, meus irmãos, que existe um provérbio que fala exatamente sobre essa situação. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 30, o versículo 21 a 23, vai falar sobre exatamente essa situação de uma serva que suplanta a sua senhora. E o texto diz, o versículo 21 e 23, assim: sobre 3 coisas a terra treme, sobre 4 ela não pode suportar. E a quarta coisa que a terra não pode suportar é uma serva que suplanta a sua senhora. Sabia? Está em Provérbios. Então o que nós temos aqui é uma serva querendo suplantar a sua senhora, maltratando a sua senhora. Isso veio como maldição. Mas o versículo 6 muda. E enquanto no versículo 4, no versículo 5, Sara é desprezada, no versículo 6, Sara começa a ser aquela que faz o errado. Ela começa a ser aquela que humilha. E tudo isso, no versículo 5, acontece algo que nós precisamos entender, que é Abraão fugindo da sua responsabilidade. E sempre é assim. Sempre quando a família está em crise, nós temos homens fugindo da responsabilidade. Homens que deveriam estar prontos para agir em prol da sua família, mas estão se omitindo. É isso que aconteceu com Adão. Adão se omitiu. E Adão, quando Deus pergunta, a culpa é Eva. Ele diz: a mulher que tu me deste, não culpa só Eva, culpa Deus que fez isso. Abraão a mesma coisa. E sabe, então vira para Abraão e diz: olha, seja sobre ti essa afronta. Você é culpado, Abraão. Eu te dei a minha serva, agora ela me despreza.
e aí Sara, ela chama a justiça daquele que é mais poderoso. Sara queria que se Abraão não agisse em prol da sua família, Deus iria agir. E Sara diz: julgue o Senhor entre mim e ti. Que o Senhor me julgue, que o Senhor nos julgue, que o Senhor resolva essa situação. E como Abraão resolve? Você não tinha mais uma vez. Ele diz: faz o que você quiser. E aí Sara pega uma marca e começa a perseguir Agar para marcá-la, para fazer dela não mais a sua serva pessoal, mas uma mera escrava. Segundo os costumes e a tradição da época, uma serva não poderia ser vendida, principalmente depois que havia sido que ela concebeu do seu senhor. Mas essa serva poderia ser tratada como algo um pouco pior, como escrava, desde que fosse marcada por uma marca quente em sua pele. Então, muito provável é exatamente isso que Sara está fazendo aqui. Quando diz que Sara está humilhando Agar, Sara então está perseguindo Agar para marcá-la, para fazer este mal. E Agar foge. Então nós vemos Sara, que outrora estava sendo desprezada, agora ela de maneira severa, vitimada pela sua esterilidade, vitimada pelo desprezo de Agar e pela omissão de seu esposo, está fazendo mal. Só crise nessa vida, irmãos. Só destruição. Por quê? Por causa do maldito jeitinho brasileiro. Por fim, nós temos então a graça de Deus sendo derramada em toda essa situação. Enquanto nós vemos caos para todo lado, nós vemos então Deus intervindo. E é isso que eu vou chamar a atenção dos irmãos várias vezes nessa série. Deus intervindo. Gênesis, meus irmãos, é a história de como Deus pega famílias desestruturadas e faz delas a bênção da glória da herança do seu filho. Gênesis é a história de como Deus usa pecadores e falhos para abençoar outras pessoas por meio da promessa do seu filho amado. E é isso que está acontecendo aqui. Então Deus começa a intervir e, logicamente, ele vem para intervir sobre a vida de Agar, porque Agar, de fato, era a mais injustiçada dessa história. Por mais que Agar pecou e errou contra a sua senhora, mas ela sim era a mais injustiçada. E Deus vem e aparece para Agar, e no versículo 7 diz: tendo-a achado o anjo do Senhor. Essa expressão anjo do Senhor ela é muito marcante nas Escrituras Sagradas. E muitos estudiosos e intérpretes dizem que toda vez que aparece o anjo do Senhor, aqui quem está aparecendo é a segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é a revelação de Deus e aquele que é a própria palavra de Deus. Então, é o próprio Senhor, seja na instrumentalidade de um anjo, de um servo angelical, seja na pessoa de Jesus Cristo, mas é o próprio Senhor que está se achegando e não tendo achado no sentido de algo ocasional, porque para Deus não acontece acaso. Ele achou porque essa era a vontade dele, porque esse era o propósito dele, porque assim Deus faz a sua obra. Mesmo diante do fracasso dos homens, Deus vem com a tua graça, com a sua misericórdia e redime, conserta e transforma. E esse é o nosso Deus, e é isso que está acontecendo aqui. Então ele acha Agar, e Agar estava fugindo de Sara. E é muito legal como Deus conversa com essa mulher. Disse: Agar, irmãos, os anjos do Senhor, eles não se pronunciavam primeiramente a pessoas, inclusive a mulheres, com o nome. Eles falavam outras coisas, mas Agar, o anjo do Senhor, a chama pelo próprio nome. Isso é forte demais nesse texto. Agar, eu conheço você, mas me diz aí, o que você está fazendo? É muito legal a didática do nosso Deus, de permitir a própria Agar falar. E então Agar, ela diz: fujo da presença de Sarai, minha senhora.
Então o anjo pega e exorta Agar e diz: volta à tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Parece que o anjo vai contra Agar aqui. Ele diz: olha, Agar, você vai ter que voltar para a sua senhora e você vai se sujeitar. Humilhar aqui, humilha-te, nesse texto, é a mesma coisa que sujeição. É fantástico porque as escrituras sagradas, meus irmãos, sempre ensinam sujeição. Dentro da família, a palavra do Senhor nos ensina: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres aos maridos, maridos amai as vossas mulheres. O nível de sujeição é o amor sacrificial. Em toda a família, se não houver sujeição, não há. Mas claro que não é uma sujeição pela própria força. O próprio anjo a motiva. E é extraordinário como que a motivação é uma promessa. Sempre que a motivação de nós fazermos algo é uma promessa a qual nós precisamos crer. Isso é a palavra do Senhor. Nós fazemos coisas para Deus porque nós cremos na vida eterna, na promessa da redenção, na herança do Filho. Então, sempre a fé na promessa do Senhor é a motivação para fazermos coisas que a gente nem imaginava que poderíamos fazer. Agar é chamada a se humilhar, a se sujeitar. E ela só vai conseguir fazer isso porque o versículo 10 está aí. Disse-lhe mais. O anjo não parou por aí, ele falou mais. Multiplicarei, ele promete, sobremodo a sua descendência. No versículo 11: concebestes e darás à luz a um filho, e lhe chamará Ismael. Ismael significa literalmente Deus ouve. Deus ouviu Agar, Deus viu Agar. Então você vai ter Ismael. Ismael não vai ser como Isaac, o filho de Abraão, da promessa, mas Ismael será como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Nós sabemos, meus irmãos, pela história, que Ismael é o pai das nações árabes. E também são filhos de Abraão. Deus multiplicou e Deus preservou até então. E sem dúvida, Deus também salvou muitos deles pela fé em Cristo Jesus. Deus prometeu isso. E Agar, ela crê nisso. E a prova que ela crê nisso é o que ela diz adiante, é o que ela faz adiante. No versículo 13 diz que ela invocou o nome do Senhor. Aqui nós temos adoração. Todo mundo que crê na promessa do Senhor, todo mundo que crê na redenção, todo mundo que crê em Cristo Jesus adora, invoca. É uma consequência imediata. A fé verdadeira leva à adoração, à invocação do nome do Senhor, à glorificação daquele que é todo-poderoso, ao reconhecimento que Ele é gracioso. E é isso que está acontecendo aqui quando ela diz: Tu és Deus que vê. Esse é o nome de Ismael. E mais adiante, ela chama aquele poço que ela estava de Ber-Lai-Roi, que significa Deus de minha vista. O Deus que vê, o Deus de minha vista. Então ela creu, invocou e adorou. Glória sejam dadas ao nome do Senhor. Olha como Deus, de maneira graciosa, resolve uma situação calamitosa. Não pela força do homem. O homem só atrapalhou, mas Deus organizou uma bagunça, literalmente. Agora eu quero concluir, meus irmãos, falando que a redenção vem pelo Filho da promessa. No capítulo 17, depois que tudo acontece, Deus institui a circuncisão. Abraão, agora já com outro nome, se circuncida, e Deus promete Isaque. Numa situação muito interessante, onde Sara ri, porque aqui eles já estavam bem mais velhos, e Isaac nasce com Abraão com 100 anos, e Sara com 90 anos, diferente da situação anterior, que ele tinha 85 e ela 75, então muito adiante, e Deus ele fala para Abraão, não apenas que vai preservar Isaque, ou melhor, vai preservar Ismael, mas que por meio de Isaque, o termo Isaac significa ele ri, é um senso de humor do nosso Deus, ele ri,
Então, por meio de Isaac, Deus estabeleceria a aliança, versículo 19 do capítulo 17, aliança perpétua para a sua descendência. Uau, que coisa gloriosa. E lá em Gálatas, eu quero convidar os irmãos a abrir comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 22 e 23. Paulo, ele explora tudo isso e ele fala que essas duas mulheres é como uma alegoria, como uma ilustração, uma figuração. E ele explora isso para mostrar um detalhe bem simples da salvação do nosso Senhor. E ele diz aí no versículo 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas a escrava nasceu segundo a carne, e da livre mediante a promessa. E ele vai continuar esse texto. O que Paulo vai explorar, não apenas aqui, mas também em Romanos, é que a redenção do Senhor, a salvação, o nascimento de Cristo Jesus, não vem por esforço de homens, não vem segundo a carne. A Agar, ela ilustrava a tentativa humana fracassada de se auto-salvar, mas o homem não pode se auto-salvar, o homem precisa de Jesus Cristo. Então, Sara, que é estéril, depois nós temos outras mulheres estéreis na história da redenção, tudo para demonstrar que não é o homem que está se salvando, não é por força humana, não é pelo ordinário, mas pelo extraordinário do milagre de Deus. É Deus que está fazendo essa obra, é Deus que escolhe pessoas que não poderiam ter filhos para que dessas pessoas nascessem Cristo Jesus. É Deus que faz a mulher de 90 anos ter filho, sendo estéril, para mostrar que a salvação é única e exclusivamente obra dele. E não tem como dar uma forcinha para Deus. E não tem como dar um jeitinho quando se diz respeito à obra de Deus. Deus é todo poderoso e Ele faz porque Ele é Senhor. É isso que está acontecendo aqui. Então nós vemos que a redenção acontece pelo Filho da promessa e não pelo Filho que veio da carne. Isso é muito importante, meus irmãos. Nesse texto nós aprendemos e nós temos várias implicações que nós podemos tirar. Nós vemos nesse texto uma falta de confiança na promessa de Deus. Capítulo 15 nós vemos a promessa, capítulo 12 nós vemos a promessa. Abraão duvidou do capítulo 15, pensou que era Eliezer. Agora Sara duvida no capítulo 16 e tenta dar um jeitinho. E claro, meus irmãos, não no sentido que nós temos hoje, mas imagine se eles, numa sociedade que não tinha todas essas mídias, todo esse movimento, toda essa rapidez, todo esse conhecimento exagerado, todo esse imediatismo, não conseguiram esperar, imagina nós. Meus irmãos, nós somos imediatistas e ansiosos. Deus nos promete, a gente quer fazer acontecer, usurpando a ação de Deus. Isso sempre dá errado. Esse é o problema que está acontecendo aqui. Nós vemos uma tentativa de alcançar a bênção pela performance. Aqui mais um termo para nós. A performance é a tentativa da sua própria força, a sua própria capacidade. Ah, pastor, mas eu sou bom, eu consigo fazer a minha família ser a melhor família. Irmão, tudo o que você é, por você mesmo, é nada, é inútil, não vale nada. Agora, se é o Espírito que é em você, se é a graça de Deus em você, aí sim. Não adianta, meus irmãos, os melhores homens podem também cometer os maiores erros. Não é mérito, não é performance,
é graça. É só Deus para agir nas nossas famílias, é só Deus para agir nas nossas vidas. E se a gente ainda não entendeu isso, a gente não compreendeu o sentido do Evangelho, da graça. Falamos tanto, mas queremos fazer pelas nossas próprias forças. Terrível. Mas nós vemos também aqui como implicação que ciúmes, Sara e ciumada, desprezo, a outra desprezou, humilhação, rejeição, surge da idolatria do pecado. E, meus irmãos, todas essas coisas estão no centro. Entendam isso. Todas essas coisas estão no centro da crise familiar. Todas essas coisas que nós vemos nesse texto são coisas que nós combatemos dia após dia, em aconselhamentos com casais. Eu tenho que combater ciúmes, desprezo, humilhação, rejeição, idolatria. Todas essas coisas estão no centro dos problemas familiares. E tudo isso advém da presunção de pensar que a gente é nosso próprio Deus. Então, nesse texto nós aprendemos que somente a graça pode resgatar do fracasso da performance. E que a redenção divina não vem por meio das tentativas humanas, mas apenas e unicamente pelo milagre divino. Isso é Evangelho. Então, o que a gente tem que fazer na prática diante de tudo isso? Irmão, em nome de Jesus, confie. Confie de verdade. Confie que o Senhor está cuidando da sua família. A gente cantou vários cânticos hoje que falam sobre descanso. Um deles, que é uma citação do profeta Isaías, ele disse: que diz do Senhor que trabalha por aqueles que nele esperam. É meu, somente meu, todo o trabalho. Confie nisso, confie na graça do Senhor, confie no poder do Evangelho. Ou você é evangélico e crê que é só o Evangelho, ou você é mero religioso, crê que as suas obras podem te dar salvação. E se suas obras podem te dar salvação, eu quero te dizer uma coisa: você vai fracassar. Se suas obras é aquilo que você coloca a sua esperança de vida eterna, você vai para o inferno. Por quê? Porque você nunca vai conseguir. As suas obras são inúteis. As suas obras não serão suficientes. Então, confie nas obras daquele que é o perfeito, Cristo Jesus. Confie em algo maior do que a sua capacidade de fazer o bem, de ser o bom. Porque você não é o cara. Homens e mulheres também. Em nome de Jesus. Não tente dar um jeitinho na sua família pela sua própria força. Eu não sei o que precisa mudar na sua família, mas eu sei que todas as famílias precisam mudar em alguma coisa. Nós precisamos crescer. Na verdade, o relacionamento em família é um crescimento constante. Todos os dias somos desafiados a mudar. Que família é isso? São duas pessoas, primeiro no casamento, duas pessoas imperfeitas, e depois na criação de filhos, tentando criar, segundo a palavra do Senhor, rebentos da oliveira, uns rebentinhos arteiros, custosos. É difícil, mas confie na graça do Senhor. Você pode ter curso de psicologia, pedagogia, sei lá, um monte de coisa. Irmão, é só a graça do Senhor. Se você não descansar na graça do Senhor, inútil será todo o conhecimento do homem. Eu não estou dizendo que o conhecimento do homem ele é inútil e totalmente desprezável. Não. Mas a questão aqui é o que vem primeiro. E o que vem primeiro sempre deve ser a graça do Senhor. Ore. Oração tem que estar aqui. Oração.
Confiança sem oração é presunção. Se você confia, mas não ora, você está sendo presunçoso. Então, ore e peça ao Senhor que opere a redenção em sua vida e família. Pais criam filhos de joelhos no chão. Esposos amam as esposas de joelhos no chão. E esposas se submetem aos seus maridos de joelhos no chão. Sem oração, não tem como. Aí a gente vai seguir o mundo mesmo. Aí é só destruição. Ore. Espere no Senhor. Não seja ansioso nem imediatista. Eu sei que é difícil, meus irmãos, mas espere no Senhor. Nós vimos um testemunho magnífico agora de como o Senhor age. Dolorido às vezes, é luta, mas o Senhor é majestoso e glorioso. Em nome de Jesus, não tente merecer a bênção de Deus. E louve a Deus por sua salvação gratuita. Eu quero finalizar, meus irmãos, e apenas ler uma frase de um livro que eu gosto muito, que eu recomendo para todos vocês a leitura desse livro, principalmente nesse mês. A leitura do livro Quando Pecadores Nos Ensinam. Uma das citações diz o seguinte: quando edificamos o nosso casamento na palavra de Deus e no Evangelho da vitória de Cristo sobre o poder do pecado e idolatria, quando encaramos a mais triste, dolorosa e inegável realidade do nosso pecado, quando vemos como coisa amarga e odiosa que ele é e percebemos os seus traiçoeiros desígnios no centro de cada uma de nossas dificuldades de relacionamento, algo maravilhoso acontece. Aqui nos mostra que o pecado é a causa dos nossos problemas no relacionamento. A idolatria é a causa das coisas odiosas e amargas que vivemos enquanto família. E quando nós entendemos que é o pecado, nos arrependemos e buscamos, presta atenção, o Evangelho como a nossa única. É muito importante isso. E buscamos o Evangelho como a nossa única solução. Então começamos a perceber que há uma nova esperança para o nosso casamento. Muita esperança. Não esperança do nosso jeitinho, da nossa forcinha, mas esperança que vem do poder do Evangelho. O mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Por sua bênção,